por aquilo que ele fez e faz e continua fazendo a seu favor. Louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Estava refletindo Boa noite, fica à vontade. sobre um texto que, através do qual vou fazer a ministração. Irmão, obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? E este louvor que a Esther acabou de cantar foi uma confirmação de Deus sobre o tema da mensagem que eu vou ministrar hoje. É uma mensagem, uma palavra, é um texto que, se você já lê a Bíblia, você conhece. Se não lê a Bíblia, ainda assim conhece, porque faz parte da história da humanidade. Está no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículos 14 e... Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamam a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja Deus. Estes dois versículos estão registrados no livro de Êxodo. Para quem não sabe, significa saída. É um livro do Antigo Testamento que faz o registro de Deus retirando o seu povo do cativeiro e conduzindo, levando para a terra de Moisés e falando para o povo de Israel. E o porquê esta mensagem tem a ver com o que a Esther acabou de cantar, que Deus, Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós. Eu quero resgatar algo aqui que o irmão Raí estava falando há pouco, que lá no período do dilúvio, as pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Chegou ao ponto de Deus dizer, Deus determinar, definir que iria extirpar, eliminar o mal deste planeta por conta dos pecados da humanidade e que faria um novo povo, uma nova geração, uma geração sem aquela corrupção toda. Vamos nos lembrar que Deus criou o ser humano do pó da terra e lhe deu vida. Tornou o ser humano alma vivente. E o escritor dos Provérbios diz claramente que Deus criou o homem perfeito, mas o homem se mete em muitas astúcias, em muitas coisas que desagradam a Deus. Mas a gente fala numa linguagem em que as pessoas ficam sem entender. Como na oração do irmão Nivaldo, Senhor, usa o teu servo para falar. Na verdade, nós temos a intenção e pedimos a Deus para instrumentalizar, para iluminar a mente de quem vai ter a oportunidade para cantar ou para pregar, para que seja um instrumento de Deus para levar uma mensagem a quem está ouvindo. Assim como uma torneira, ela por si só não satisfaz ou não mata a sede ou não purifica uma torneira por si só, mas a água que passa por dentro dessa torneira, assim nós somos como um instrumento, como uma torneira, por meio da qual a água da palavra de Deus vem da parte de Deus e se dirige às pessoas para trazer iluminação, para trazer esclarecimento, para trazer purificação de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse em relação aos discípulos, quando os instruiu, disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra tem aí uma representação como a água para purificar, para limpar, para saciar e para trazer vida. Então, retomando o texto, quando Deus criou o homem perfeito, colocou ele como regente, como rei, como obra-prima da criação, para conduzir o jardim do Éden, para ali trabalhar e cuidar da criação do Senhor.
Contudo, o ser humano tropeçou, errou, transgrediu, pecou contra Deus e perdeu, ou seja, na verdade não perdeu, ele deu ao inimigo de nossas almas o poder de dominar sobre a sua vida. Perdeu o controle daquilo que Deus tanto primou em colocar na sua mão. Só que Deus, onisciente como é, sabia que o ser humano cometeria erros e que sozinho, por sua própria conta, não conseguiria retomar aquilo que Deus deu para ele. Então, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus fez uma promessa que resgataria o ser humano e que lhe daria uma nova oportunidade. Quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, representando o inimigo de nossas almas, e este lhe feriria o calcanhar. É o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz de Calvário, quando ele entregou a sua vida por nós, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as coisas, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Na saga da humanidade, no decorrer dos anos, Deus, depois do dilúvio, teve homens que se voltaram para Deus, que tiveram o coração voltado para Deus. E um deles foi Abraão. Conforme o livro de Hebreus registra, que Abraão é o nosso pai na fé. Aquele que creu em Deus, e isso lhe foi posto como justiça. O fato de crer em Deus, confiar em Deus e entregar a sua vida aos cuidados do Senhor, isso lhe foi atribuído como justiça da parte de Deus. Então, Deus prometeu a Abraão, naquele meio em que ele estava, e aqui você vai começar a entender o que Deus diz e o que eu falei a respeito de Deus ter cuidado de nós. Deus entendeu, Deus viu, como Deus que ele é, compreende exatamente os pensamentos e as intenções do coração. Ele sabia que Abraão, naquele meio em que ele vivia, ele poderia acabar se corrompendo por conta da cultura do lugar. E aí, então Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma herança que excede tudo que você já tem hoje. Então, Abraão atendeu ao chamado do Senhor. E por que o Senhor decidiu fazer isso com Abraão? Como disse há pouco, Abraão é o nosso pai na fé. E Deus, por Abraão acreditar tão profundamente e confiar em Deus tão profundamente, Deus decidiu que iria abençoar Abraão, iria recompensá-lo pelo seu voto de fé, pela sua dedicação, pela sua firmeza em crer e em servir ao Senhor. Então Deus prometeu a ele que faria dele pai de grandes nações, e que era para ele sair de onde ele estava para ir para uma terra que o próprio Deus daria para ele. Mas detalhe, Abraão já era avançado em idade, a sua esposa era estéril, não tinha filho, e como é que ele iria se tornar pai de uma grande nação? No decurso da história nós vamos conhecer que, apesar da avançada idade, Deus cumpriu a promessa. Abraão teve um filho com a sua esposa, desse filho Isaac veio do seu filho Jacó, que se tornou a nação de Israel. Ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram a nação de Israel. No percurso dessa história, Deus conduziu por meio, às vezes, de uma forma que nós achamos rigorosa, dura, difícil, mas nós como pais, quem tem filho sabe bem disso, que nem sempre a criança vai entender a decisão que o pai e a mãe estão tomando para proteger e para cuidar dele. Então, às vezes, para nós filhos, achamos que os nossos pais estão sendo duros, rigorosos, incompreensíveis, é porque quer castigar a gente, é porque não entende a gente,
é porque não ama a gente, e vem um monte de mimimi, mas no final das contas, o pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Porque o filho, a filha, ainda está em formação, ainda está aprendendo, ainda está crescendo, e o pai e a mãe já sabem o que vai ser melhor para ele, até ele ter ideia e condições de tomar as próprias decisões. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus utilizou um método com um dos filhos de Jacó, antes de se tornar a grande nação de Israel, que para nós parece uma coisa grosseira, terrível, maldosa, onde um dos filhos de Jacó, Deus deu sonho para ele que ele iria governar sobre todos os outros. E aí, por conta disso, provocou ciúme nos mais velhos. E os mais velhos acabaram vendendo ele como escravo, ficaram enciumados. Por quê? Porque era o queridinho do papai, porque era o preferido do papai, porque ele tinha regalias, então foi vendido como escravo. E aí, ele foi vendido como escravo com o propósito de Deus, de lá adiante, colocar ele como governador do Egito. Glória a Deus. Para poupar o seu povo Aleluia. da fome e da peste que viria anos adiante. Que se ele não chegasse lá daquela maneira, de modo algum, um hebreu iria se tornar governador do Egito. Já imaginou? Nos dias atuais, estou fazendo um comparativo, nos dias atuais, alguém de outro país vir para o Brasil para concorrer à presidência da República, será que nós iríamos aceitar? De forma nenhuma. Então, Deus criou um mecanismo, um meio de ele chegar lá, crescer entre eles, ser reconhecido entre eles, dar dons a ele, para ele resolver situações mais difíceis e complicadas que aquelas pessoas da região não conseguiriam resolver, para no momento oportuno colocar ele como posição de destaque. E para quê? No momento de fome, trouxe, no momento de seca, trouxe toda a sua família e protegeu toda a sua família, deu todas as regalias. E então, aquela família ficou lá durante 430 anos. Em 430 anos dá para nascer muita gente, né? Então, principalmente, antigamente, os casais, quando pouco tinha, era 8, 9 filhos. Era daí para frente, né, irmão? Era 8, 9, 10, 11, 12, 15 filhos. Quanto mais, melhor, que era para ajudar na lavoura, ajudar no trabalho em casa, e assim por diante. E aí, imagine, cada um desses 10, 12 filhos, ter mais 10, 12 filhos, então, se estendeu, gente demais, né? Entraram lá no Egito 70 pessoas. Saíram de lá 5 milhões de pessoas, 400 anos depois. Só que eles foram escravizados, porque quem conheceu a história já tinha morrido. E aí é onde entra a situação do êxodo. Onde Deus levou eles para lá para proteger, para prosperar, para dar tempo deles se multiplicarem. Agora vou tirar o meu povo, vou tirar eles de lá. Já se tornaram gente suficiente para virar uma nação. Agora eu vou entregar para eles, para a descendência de Abraão, aquilo que eu prometi para Abraão. Chegou a hora de levar eles para o lugar deles. Então, Deus tirou, não vou aqui entrar no mérito, nas questões das pragas do Egito, mas após todos esses momentos, Deus tira o seu povo do Egito, levando para a terra prometida. Na passagem do Mar Vermelho, o povo de Israel estava lá. Atrás vinha Faraó com seus cavaleiros, com seus carros, com seus soldados. E aquele povo que passou 400 anos sendo escravizado, não ia ter coragem, nem força, nem habilidade para batalhar pela própria vida. Por quê? Porque vinham homens de guerra, vinham homens experimentados em guerra, para lutar e ferir trabalhadores, ferir escravos, ferir
quem eles dominavam. Então, de forma alguma, eles iriam se voltar contra, não teriam a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque eles não cresceram para ser guerreiros, eles cresceram para ser trabalhadores. E aí, Deus sabendo disso, Deus disse: calma, tenham calma, eu vou resolver a situação. Aleluia. Agora diga, Moisés, diga para eles, diga para os filhos de Israel, acalmarem o coração, se aquietar e ver o livramento que eu vou dar para vocês. Mas, por outro lado, não é para ficar só parado, não. Marcha em direção à terra prometida. A terra que eu disse que daria a vocês. Mas tem um mar na frente. Marcha. Creia. Deixa Deus operar um milagre. Ah, mas eu não estou vendo nada. Independentemente de você ver, é preciso acreditar. Por quê? Repito, Abraão é o nosso pai na fé, e a Bíblia diz que por ele acreditar em Deus, isso lhe foi posto como justiça, como instrumento, como forma de garantia de Deus de agir na vida dele, porque simplesmente ele acreditou e confiou em Deus. Então, basta crer e seguir adiante. Ah, mas e se o mar não abrir? Você passa por cima. Mas acredita no Senhor, porque Ele provém solução. Ele não vai fazer nada para nos destruir. Pelo contrário, Ele vai destruir aquilo que atrapalha o nosso crescimento e a nossa vida. Então, Ele abriu o mar vermelho, o povo passou pelo meio, o faraó veio atrás, ele fechou o mar vermelho e o povo estava do outro lado glorificando a Deus, indo em direção à terra prometida. Repito, aqui você vai ver o trabalhar de Deus no cuidado daqueles que esperam e confiam nele. Segundo estudos, haviam duas formas, dois caminhos para chegar na terra prometida. Um caminho que era mais curto, mais rápido, que demoraria menos tempo, talvez aí pouco mais de uma semana ou meses para chegar no destino. Contudo, por este caminho haviam muitas dificuldades, haviam povos valentes. Vamos lá, eu disse ainda há pouco que eles não foram enfrentar o exército de Faraó porque eles não eram habilitados em guerra para isso. Eles eram escravos. Então, se eles fossem por aquele caminho mais curto, certamente iam se tornar escravos de outro povo, certamente iriam ficar envergonhados, certamente voltariam para trás, iriam querer voltar para o Egito, porque é para aquilo que estavam acostumados. Isso é o que acontece com a nossa mente diante das adversidades e dos problemas da vida. Vem logo aquele pensamento na cabeça da gente, aquela seta de um pensamento na cabeça da gente. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não sou capaz. Ah, é melhor eu não ter mexido nisso. É melhor eu voltar. É melhor eu desistir. Mas Deus sabe que nós, pela nossa própria capacidade, não vamos conseguir alcançar. Então, Ele mostrou um caminho mais longo. Passou 40 anos nesse caminho mais longo. E o que foi que aconteceu durante esses 40 anos? Além dos muitos milagres, além da revelação da parte do Senhor, Ele foi dando tempo ao povo para amadurecer e pegar vigor e pegar capacidade para lutar e para conquistar aquilo que Ele já tinha determinado que seria deles. Muitas lutas e dificuldades que acontecem em nossas vidas são o momento em que Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos aquilo que ainda não sabemos para alcançar as bênçãos que Ele já prometeu para nós. Imagine só, adianta eu dar um carro de presente para quem não sabe dirigir? Na hora que for colocar a marcha e tirar o pé da embreagem, vai sair desembestado, vai passar em cima de alguém, vai bater numa casa, bater no outro carro, vai ser a maior bagaceira. Aí Deus vai dar uma bênção para a gente estragar? Claro que não. O que Ele vai fazer? Ele vai nos preparar para nós recebermos a bênção dele. Então,
o caminho mais longo que Deus está conduzindo o povo de Israel é a preparação para chegar no lugar da terra prometida e conquistar as bênçãos. E além disso, para retirar do meio do povo os vícios de coisas erradas, para retirar do meio do povo as idolatrias, para retirar do meio do povo as coisas que desagradam ao Senhor e para construir neles um espírito forte, vigoroso, valoroso, poderoso, capaz de enfrentar as adversidades e não recuar. Por que eu estou dizendo isso? Você pode até dizer, pastor, você está aí desenhando uma história muito bonita, fazendo aí uma reflexão e uma interpretação dessa maneira, mas o que me garante que o senhor está dizendo isso e que realmente é dessa maneira? Pois bem, quando chegou o momento de conhecer e entrar na terra prometida, Moisés enviou alguns homens para andar na terra que eles iriam assumir, para conhecer a terra, para trazer amostras dos frutos daquela terra e trazer um relatório de como era aquela terra. Se a bênção que eles tanto aguardaram por tanto tempo, se realmente era tudo aquilo, ou se eles estavam apenas com muita expectativa. Pois bem, aqueles homens chamados espias que foram espiar a terra, eram 12 homens. Dos 12, 10 chegaram, todos eles chegaram dizendo que a terra era excelente, muito boa. E trouxeram a amostra dos frutos. Uma terra em que tinha cachos de uva, você pode até pesquisar na internet, cachos de uva tão grande que para ser levado tinha que precisar de 2 homens para levar. Botar aqui uma coisa do ombro de um para o ombro do outro para poder pendurar o cacho de uva para levar, porque era muito grande e pesado. Rapaz, é uma terra muito boa, é um lugar bom demais. Todos disseram a mesma coisa. Mas dos 12, 10 disseram, mas não dá para a gente não. Porque o povo de lá é muito grande, são guerreiros, são gigantes, são muito fortes. E nós, o que é que nós sabemos fazer? Aí é onde entra aquilo que Deus construiu ao longo da jornada. 2 homens olharam e disseram, a terra é boa, tem bons frutos, vai produzir, é uma terra que mana leite e mel, é uma expressão para dizer que é uma terra muito boa, e apenas 2 disseram, e nós vamos conquistar essa terra porque foi o Senhor que prometeu. Então, para mim e para você, fica aqui esta lição, que nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus e saber que a jornada que Ele está nos conduzindo é para nos tornar mais fortes, mais poderosos, para nós conhecermos a capacidade que Ele já investiu em nossas vidas, para que a gente possa conquistar aquilo que Ele já prometeu. Glória a Deus. Então, Deus, quando eu digo que Deus tem um cuidado conosco, desde o momento em que o homem foi constituído, Deus constituiu o jardim do Éden e colocou o homem para usufruir do bom e do melhor. O homem pecou, se afastou dele, se distanciou dele, mas ainda assim ele deu uma solução e proveu essa solução e ao longo dos anos vem trabalhando nas nossas vidas para que a gente possa se voltar para ele. E aí não finalizou por aí. O decurso da história continuou até chegar o momento em conhecermos o que o Senhor fez através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele anunciou desde o Jardim do Éden, anunciou através dos profetas. E um dos profetas disse que ele seria um homem de seja dores, Deus. um homem que enfrentaria muitas dificuldades. Só o Senhor é Deus. Um homem Quero mandar que um forte abraço a sofreria todos os por meus causa amados de nós. irmãos, ouvintes. O profeta Isaías Deus diz
amigos do Facebook, do Instagram e do Raituba Oficial. Forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, poderosamente, toda a sua família. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui no culto evangelístico, na casa da nossa amada irmã Lídia, aqui faz parte do Templo Sede, Monte Sinai, Campo Adicel, campo pastoreado pelo pastor presidente, pastor Freitas Melo e missionária de Melo. E fica localizado aqui no loteamento Parque Mão Santa, Zona Leste, Terezinha, Piauí. Habitar e ser uma pessoa Vale quem tem como o nós, está sujeito a ser provocado a pecar. E como Deus ele não pecou, como homem ele não pecou, ele deixou para nós o exemplo de que nós podemos viver uma vida digna e reta diante do Senhor. Então, Deus proveu todas as soluções para o ser humano. E nesta noite, nós estamos aqui para dizer para você que Deus continua se interessando pela sua vida, pela nossa vida, pelo nosso bem, pelas nossas conquistas, e Ele continua cuidando de cada um de nós. Glória a Deus. Nós passamos por um Louvado seja período Deus. ao longo da história, por várias pestes, várias doenças, vários problemas na sociedade. E um dos últimos, foi essa pandemia que a gente enfrentou. Muitas pessoas pereceram, muitas pessoas morreram, mas nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus. Você está ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Não deixou você morrer e continua te dando oportunidade para você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Para concluir esta mensagem, eu quero ler aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, na epístola aos Romanos, capítulo de número 10. Porque aqui Paulo faz um resumo sobre o que nós, como seres humanos, precisamos fazer, precisamos saber, precisamos entender e precisamos fazer. Romanos, capítulo de número 10, que iniciando o texto, no versículo de número 5, no versículo de número 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer Cristo dentre os mortos. Mas, que diz? A palavra, a Bíblia Sagrada, está junto de ti. Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, qual é a palavra da fé que pregamos? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Está aqui o roteiro de Deus para as nossas vidas. Crer que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E isto é suficiente para Deus operar a nosso favor e por nossas vidas e aplicar a justiça dele a nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque ninguém declara que Jesus é o Filho de Deus se não for pelo Espírito de Deus atuando na nossa vida. Glória a Deus, E a aleluia. palavra de Deus nos diz que quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nosso papel como baluartes, como arautos de Deus, é anunciar esta palavra de um modo mais claro possível,
para que você tenha a oportunidade de, ouvindo a palavra de Deus, esta palavra trabalhar na sua mente e no seu coração, para você compreender o propósito de Deus para a sua vida. Este tempo de ministração aqui é muito pouco, muito pequeno, para trazer todo esclarecimento. Mas este tempo também é suficiente para que você possa entender que Deus cuida de você, que Deus te dá a oportunidade todos os dias, que Deus te fez uma pessoa semelhante, com aspectos semelhantes ao dele. Você tem cognição, você consegue pensar, raciocinar, você consegue trabalhar, consegue se mover, você consegue fazer tantas coisas sozinho. Mas tem uma coisa que vem dele, que é o Espírito que habita em você, que é o Espírito que ele lhe deu, o ar que você respira todos os dias. A forma como nós respiramos é uma forma de glorificar a Deus e dizer que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Então, neste momento, eu quero aqui declarar e dar aqui a oportunidade para quem estiver ouvindo esta mensagem. Você tem neste momento a oportunidade de se levantar do seu lugar, daí da sua casa onde você está, levantar a sua mão e dizer: eu aceito o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Aleluia! Não é aceitar a Cristo, porque você vai dizer: e quem é que não aceita a Cristo? A pergunta é: você aceita o senhorio de Cristo sobre a sua vida? A partir de hoje, ter a orientação, o respeito a Ele, consultar a Ele, orar a Ele, conversar com Ele, pedir o direcionamento dEle para a sua vida? Se você está disposto a isso, então entregue a sua vida para Jesus neste momento. É a hora da decisão. Por quê? Porque nós não sabemos que dia nós vamos partir. Não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Não sabemos quanto tempo ainda estamos nessa terra. O nosso dia, a nossa vida, é o único depósito, é a única moeda que nós temos, que recebemos todo dia e que gastamos todo dia, sem saber qual é o dia que acaba. Então, nós só sabemos que estamos vivos agora. E a Bíblia diz, fazendo uma simbologia e uma comparação em relação ao trabalho: trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém mais pode trabalhar. Ali era uma referência naquele período em que não tinha energia, à noite não tinha o trabalho noturno. Mas, fazendo a referência sobre a vida, tome a decisão em servir a Deus, em entregar a sua vida aos cuidados de Deus, enquanto você sabe que está vivo. Porque depois que passar para o outro lado, segue seu juízo. É a oportunidade, é hoje, é agora, é já. E o Senhor te chama, o Senhor te convida. Venha para Cristo, venha entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nós vamos orar por você. Você que de repente está no seu lar, na sua casa, não está com coragem de vir aqui, mas está disposto a entregar a sua vida para Jesus. Dobre os seus joelhos. Nós vamos orar por você, para que Deus opere o milagre na sua vida. E nos procure aqui a Assembleia de Deus. Procure o pastor Edivaldo, procure o diácono Nivaldo, o diácono Joel, procure os irmãos que estão aqui perto e diga: olha, naquele culto, naquela quinta-feira à noite, no dia 17 de julho, eu ouvi aquela mensagem. E aquela mensagem ficou martelando na minha mente, no meu coração. Aleluia. E eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aleluia. Então venha e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos orar neste momento. Eu convido a igreja aqui reunida, os irmãos que representam a igreja, Aleluia. para ficarmos de pé e juntos orarmos, para que o Senhor tenha a misericórdia e opere na sua vida. Que lhe conceda dias gloriosos na presença dele. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos neste momento em tua presença, para interceder, meu Deus, pelas vidas aqui, Senhor, dos vizinhos, da vizinhança, até onde esse instrumento de som alcança, até mesmo
na transmissão que o irmão Raí faz pela internet, aonde essa mensagem chegar. Nós suplicamos, meu Deus, que as vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Porque a Tua palavra nos diz que ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esta vizinhança. Nós oramos pelas vidas, para que cada um possa, meu Deus, entregar-se para Ti. Que tenham a oportunidade de reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Não apenas por uma necessidade ou porque quer receber uma bênção do Senhor. Não, mas para ter um relacionamento com o Senhor. Para conhecer o Senhor de perto. Para viver com o Senhor. E poder usufruir, gozar, meu Deus, de alegria e de bondade da Tua parte. Deus, em nome de Jesus, abençoa toda a vizinhança, abençoa a Tua serva, Teus servos que cederam espaço para aqui nesta noite ministrar a Tua palavra. Que a Tua palavra encontre guarida nos corações e que todos possam, meu Deus, ser abençoados pelo Senhor. Em o nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar boa noite de salvação a todos os meus amados irmãos do Facebook, do Instagram e do YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente em nome de Jesus. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Entregue a sua vida verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu não vou pregar não, já pregou. Boa mensagem profunda e maravilhosa. Mas eu achei interessante que o pastor aí falou a respeito dos espias. Foram 12 espias que foram à terra. 2 voltou com mensagem positiva, dizendo ok, vai dar certo. Mas tinha os outros 10 que vieram com 3 coisas: pessimismo, incredulidade e dúvida. Isso impede a nossa vida de progredir, de alcançar algo que está lá na frente, que Deus tem preparado para nós. E sabe o que é que o Espírito Santo falou no meu coração? Troque o pessimismo, a incredulidade e a dúvida pela confiança no Senhor e pela fé no Senhor e esperar no Senhor. Amém? Porque pessimismo, às vezes vem na nossa vida a dúvida, o pessimismo. Não vai dar certo, mas não. Com Jesus não vai dar certo, não. Já deu, foi certo. Se Deus está no barco, Ele vai guiar nosso barco não vai afundar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? Fica essa reflexão, boa mensagem da parte do Senhor, nosso Deus, aos nossos corações. Que sejamos positivos e venhamos sempre confiar no Senhor, nosso Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que depositou a sua confiança no Senhor nosso Deus. Amém? Queremos agradecer a irmã Lídia por ter cedido o seu lugar, o seu espaço, a sua casa. Amém? Aos filhos e a todos que estão aqui todos da rua, que Deus em Cristo abençoe de uma forma especial e maravilhosa. E na nossa igreja tem culto. Domingo pela manhã, 8h30, Escola Bíblica Dominical. À noite, 18h30, culto de louvor e adoração. Segunda-feira, à noite, 19 horas, círculo de oração. E terça-feira, 19 horas, culto de ensino, está lá o nosso pastor ensinando a palavra de Deus. E nas quinta-feiras nós estamos na rua, nas casas, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e que em breve voltará. Amém? Se você quiser um culto na sua casa, desse jeito nós vamos lá, levamos a nossa caixa, os irmãos, e vamos pregar que o Senhor lhe ama e tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Amém? Pois vamos ficar em pé, vamos estar orando, encerrando o trabalho. Eu vou orar e o nosso pastor aí vai estar impetrando as bênçãos pastorais. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pelo culto, pelas mensagens, por a mensagem da noite, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes, da irmã Lídia, da sua família, da nossa vizinha que está ali assentada ouvindo a palavra, e todos que estão ouvindo esse som. Aonde a nossa voz está indo, que as vidas sejam renovadas, salvas, libertas,
transformada pela ação do teu Espírito Santo, através, ó Senhor, da tua palavra. Agora desperta-nos em paz, nos dê uma noite maravilhosa, confortante, livra da ansiedade e que a nossa fé esteja firmada na rocha que é Jesus Cristo, sempre confiando e esperando no Senhor. É o que rogamos a Ti, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora você levanta as mãos para os céus, porque vai receber um presente, tá bom? E repita: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E quem crê diz: amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Muito obrigado por estar assistindo a palavra de Deus. Creio que esta palavra jamais voltará vazia. Amém? Forte abraço e com Deus a paz, Senhor Jesus. Ei, Deus, um nomezinho ali. Oi, que é? Viu? Ah, é. Manda Aí um alô tem pra a ti. Nilza, não sei quem é Nilza. Manda um alô pra todos aí. Eu vou botar aqui uma boa, tem um... Pode botar, fica à vontade. Estamos aqui encerrando as transmissões do canal RaiTube Oficial e do Pois Instagram, RaiCosme1000. Você já viu o Tenha microfone uma novo boa aí? noite de salvação. Culto Vou ajudar ele aqui, evangelístico dar boa noite realizado pro na povo. casa da irmã Lídia, localizada Ai, meu aqui Deus do céu, ela tá no caindo. loteamento Parque Irmão Santa, aqui na Rua Indiana, próximo ao balão da SOS Motos, aqui no Vale Quintem, Zona Leste de Teresina. Um forte abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Tenham um final de semana abençoado e início de semana na companhia maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço do irmão Rai Cosme e de toda a amada igreja aqui do Campo de Céu. Aí, vai lá, aí. Oi? Vai comer, aí. Vou só encerrar aqui, ó. Você quer encerrar aí? Eu sei que você acha. Pode encerrar se quiser encerrar aí. Onde é que você é? Só no X, né? É no X, aí tem que... Deus abençoe.